Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã, e o texto que o Espírito Santo colocou ao meu coração está lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Eu quero ler do versículo 5 até o 11. Olha só o que diz a palavra de Deus: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora Cristo sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Uau! Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu Deus, que texto poderoso! Muitas vezes nós criamos um conceito a despeito da situação de algumas pessoas. Muitas vezes no meio cristão, a ideia que se tem, o conceito que se tem é que uma pessoa desviada é alguém que está no mundo. Mas deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Nós podemos estar dentro da casa de Deus, nós podemos até dizer que servimos a Deus, que servimos ao Senhor, mas mesmo assim está longe do propósito de Deus, está longe de viver aquilo que Deus quer que nós venhamos a viver. Sabe, irmãos, estar desviado é, na verdade, fechar os nossos ouvidos e os nossos corações para a vontade de Deus em nossas vidas. Nós podemos estar caminhando no ministério, mas não estar reagindo na vontade de Deus para as nossas vidas. Porque mais importante do que você ouvir e saber é você responder a tudo aquilo que Deus quer que você faça. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele nos dá um conselho, é como se Deus estivesse nos dando uma ordem: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A atitude de vocês precisa ser a mesma. E qual foi a atitude de Jesus? Jesus tinha uma meta no seu coração, Jesus tinha uma meta a ser construída, Jesus tinha um propósito a ser vivido, sem perder o destino traçado para ele. Jesus tinha um propósito. Ele precisava chegar ao nível máximo e declarar sobre a sua vida: está consumado, está feito, está cumprido a vontade do Pai na minha vida. E esse está consumado está independentemente do que teria Jesus que passar ou não, sem se perder naquilo que o Senhor tinha para ele. Jesus então, ele se esvazia de si mesmo, tomando a forma do homem, a forma de homem. E a Bíblia diz que ele se humilha, ele se esvazia, ele entra numa obediência clássica, numa obediência total a Deus. E essa obediência, o Paulo está dizendo aqui aos Filipenses, que levou Cristo à morte, até a morte de cruz. Sabe, irmãos, nós só encontramos esse lugar de uma verdadeira transformação e autoridade no reino do Espírito quando nós estamos dispostos a passar por situações contrárias, independentemente do que virá sobre nós. Nós estamos dispostos a se entregar de forma total, numa totalidade, à vontade de Deus, ao propósito de Deus.
Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer ao meu respeito. Não é o que eu penso, mas o que Deus pensa ao meu respeito é o que verdadeiramente importa para a minha vida. Sabe, não é o que você quer, mas é o que Deus quer para você. Um lugar de autoridade e transformação no reino do Espírito, meu irmão, minha irmã, não se alcança com seminários. Seminários são bons, seminários são ótimos. Eu te aconselho a você participar de todos possíveis. Isso vai te trazer conhecimento e clareza para muita coisa. Também não são as palestras, os cultos, não. Um lugar de autoridade. Um lugar de autoridade tem a ver com a sua renúncia, tem a ver com a sua entrega. Essas coisas podem te dar um conhecimento, uma informação, mas isso não vai te levar à obediência de uma busca e entendimento. Nada pode substituir a ação prática da palavra de Deus em nós. Nada. Jesus decidiu cumprir a vontade do Pai. Sabe, irmãos, se nós não vivemos isso, sempre diante de uma circunstância ou outra, nós estaremos duvidando da veracidade da palavra e que Deus pode fazer na nossa vida. Ainda que pareça que está difícil, ainda que esteja doendo, ainda que esteja muito escuro, creia, existe uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. E no fim, o teu Redentor, ele se levantará em teu favor. Eu quero entregar essa palavra ao teu coração nessa manhã. Que o Senhor te abençoe nessa manhã e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos.